Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente através dessa palavra e falar aos nossos corações, que ela possa servir de fortalecimento e ânimo para cada um de vocês. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 13, a partir do verso 31, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: naquele momento, alguns dos fariseus lhe disseram: vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir o meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha que protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora a sua casa foi abandonada, e você nunca mais me verá até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus, uma mensagem forte e de confronto direto, mas que serve para cada um de nós, irmãos. Serve para cada um daqueles que precisam de tempos em tempos, e eu me incluo nesses, irmãos, de fazer uma reflexão de como estão os seus caminhos. O capítulo 13, ele começa justamente com um chamado ao arrependimento. Eu gosto de mencionar que Lucas, ele também é historiador, porque ele tentou encaixar os seus textos, e nós percebemos que os evangelhos eles são construídos de pequenos trechos, a qual eles tiraram e colocaram ali, vamos dizer, em forma de tópicos, construindo assim uma ideia daquilo que seria a mensagem das boas novas, a mensagem de Jesus Cristo que mudou o mundo. E o capítulo 13 mostra que é um chamado ao arrependimento. Ele fala da porta estreita, ele fala da parábola do fermento e de tudo aquilo que vem a ser o porquê nós estamos pecando, aquilo que é a influência dos outros, e principalmente a questão da parábola da figueira, que é aquela que não frutifica, porque não teve arrependimento, não teve um conserto, e o Senhor apodou. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, porque nós temos toda a informação e todo um motivo para caminhar com o Senhor Jesus. Irmãos, essa é uma verdade. A palavra fala: naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: vá embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Irmãos, foi justamente quando ele falou da porta estreita. Quando estreitou, você percebe que alguns vão ficar meio bravos, irmão. Quando estreitar, irmão, quando à medida que a verdade for exposta, o levante aumenta. Eu quero repetir para aqueles que são mensageiros, para aqueles que são profetas, para aqueles que resolveram se colocar do lado do Altíssimo, daqueles que resolveram se posicionar em suas casas. À medida, irmão, que a verdade vai sendo exposta, sobretudo, o levante aumenta. Irmãos, e às vezes não vai precisar nem nós falarmos nada. Eu gosto de usar esse exemplo porque mostra bem, todo mundo conhece os tênis que são de segundas linhas e os tênis de primeira linha. Nós temos várias marcas famosas, eu nem vou mencionar, porque eu não sei se eu posso. Mas basta, para você saber qual é o falso, basta você colocar um do lado do outro. Pelo olhar nós já sabemos, irmão. E é por isso que há tanta repulsa. Vocês percebem as palavras: vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. E pelo que parece é verdade, porque Jesus manda um recado para Herodes, mas eles já estão falando em nome de outra pessoa, porque tinham ali aquele emparceiramento. E para quem acha que a palavra não fala de política, Herodes era político. Então ele era um dos governantes, um dos imperadores da época, e estava no comando ali de Israel por intermédio do imperador romano, a mando dele. Bom, e pensando nisso,
eles, como eles tinham trocas de favores, eles falaram, vai embora, porque queriam espantar o Senhor Jesus. E muitas vezes as pessoas vão agir assim, irmão, com nós. Muitas pessoas vão querer, que não vão querer nós por perto. Muitas pessoas vão se sentir mal com a nossa presença. Muitas pessoas vão falar assim para você, é melhor você ir. É melhor, vai embora, não quero te ouvir não. Irmão, por quê? Porque está totalmente entregue ao pecado, está totalmente entregue à sua vida de devassidão. Então não temos nada a fazer, irmão. O que nós fazemos? Deixamos o controle na mão de Deus. Em Salmo 31, versículo 15 fala, todos os dias da minha vida são controlados pelo Senhor. Por isso, Senhor, livre-me dos meus inimigos e daqueles que querem me destruir. Era o caso do Senhor Jesus. E como o Senhor Jesus é Deus, ele mesmo respondeu. E Jesus respondeu, vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã, e no terceiro dia realizarei o meu propósito. O próximo versículo diz para nós que Jesus não vai parar a obra, porque alguns não querem, irmão. Nem todos vão chegar até o final. Eu mencionei isso nos shorts, mas quero mencionar novamente. Nem todos vão chegar nos shorts, irmão. E se nós quisermos que, por exemplo, a salvação chegue à nossa casa, nós temos que nos colocar como porta, para que o Senhor nos use poderosamente, para que através desse canal de salvação que é o Senhor Jesus, por intermédio do seu Espírito Santo, venha alcançar outros corações. As pessoas desejam, a partir do momento que veem que tudo vai bem com uma pessoa, não é que não vai ter sofrimento, irmão, nós vamos chegar lá, mas é que vai bem, o Senhor protege aqueles que são dele, irmão. O Senhor, ele não faz acepção de pessoa para a salvação, todos podem ser salvos, desde que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas agora, quando se refere na questão de atitude, o Senhor faz acepção de pessoa, ele faz acepção de pessoa daquele que serve e não serve. E isso precisa estar bem claro. Ele fala, vão dizer aquela raposa, porque raposa era considerado um animal desprezível, irmão. Porque ele se apossava das colheitas ali e elas ficavam ali destruindo as colheitas, então ele era um animal que seria desprezável. Desprezível é aquele que é desprezado. E o Senhor trata conforme nós tratamos ele. Eu falei em outro vídeo sobre a reciprocidade de Deus. Achegai-vos a Deus e ele achegará a nós. Mas essa é uma atitude à medida que nós achegamos a ele. Olha, e aqui nós precisamos entender que Jesus responde justamente com desprezo, meu irmão, porque a obra não vai parar. O que ele fala? Não vai parar porque alguém não quer, irmão. Não vai parar, não. Se o irmão Alisson não quiser, ele coloca outro no lugar, irmão. Deus levanta outro, irmão. Deus sempre levanta outra pessoa no lugar. Olha, ele fala assim, ó, vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje, amanhã e no terceiro dia realizarei o meu propósito, que é justamente a ressurreição. Está falando da morte na cruz, irmão. Irmão, e precisamos entender isso. Por quê? Porque é sobre fazer a vontade de Deus que nós estamos aqui e nos alinhar à vontade dele. Quem se alinha sabe que aqueles versículos de Neemias 8:10 são verdadeiros. A alegria do Senhor é a minha força, justamente para a alegria do Senhor te fortalecerá. Quando o Senhor se alegra com a pessoa, ele dá força para a pessoa, ele enche a pessoa de força para ela superar as adversidades. Ele enche a pessoa de força quando a pessoa está firme no propósito, ele enche a pessoa de força para que ela vá até o final. Por quê, irmão? Em Romanos 16, versículo 20, ele fala, e o Deus da paz, lembremos que ele dá paz, esmagará os teus inimigos debaixo dos seus pés. É no nosso caminhar, meu irmão. O pé fala de caminhar, mas também fala de firmeza e de equilíbrio. Firmeza de propósito, irmão, para aqueles que querem. É para aqueles que querem. É para aqueles que entregam para o Senhor. Olha, ele fala assim, sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir o meu caminho. Pois nenhum profeta de Deus deve morrer fora de Jerusalém. Eu sempre menciono para vocês que Jerusalém é o centro da vontade de Deus. Agora, esse versículo traz para nós algo que precisa ser dito também, irmão. Que não haverá facilidade, irmãos. Jesus ali tá falando assim, ó, ele tá confrontando os fariseus. Pode falar para Herodes que eu não vou parar porque ele acha que eu devo parar.
É bem claro, é bem simples, irmão. A mensagem desse texto é de continuidade e perseverança em meio à perseguição. Os profetas sofriam por levar a mensagem, irmão, e o sofrimento no caminho não pode ser maior do que o propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã, ou seja, em um futuro próximo e um futuro longe, eu ainda estarei fazendo a vontade de Deus. Não é porque vocês querem, não é vocês que comandam aqui. É o que Jesus está dizendo. Cada um, através do seu livre-arbítrio, exerce, meu irmão, um papel. E os inimigos têm um enorme papel. Por quê, irmão? Porque mesmo depois de toda a oposição que nós sofremos, o Senhor ainda faz questão de nos dar vitória e preparar um banquete na frente deles. Aqueles mesmo que se opuseram, eles terão que assistir. Para aqueles que não desistiram, para aqueles que chegaram até o final. Ele fala, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. E morrer fala de quê, irmão? Fala de sofrimento, o sofrimento de Jesus na cruz. O sofrimento no caminho, meu irmão, nunca deverá ser maior do que o propósito. Eu quero repetir isso. O sofrimento no caminho não pode ser maior do que o propósito. Eu vou repetir mais uma vez, o sofrimento do caminho não pode ser maior do que o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Ele te fortalecerá. Em Isaías 26, versículo 3, diz que o Senhor mantém em paz, em perfeita paz, cujo propósito está firme. Confia nele. E confia nele. E em Naum, capítulo 1, versículo 7, fala que o Senhor é bom e é um forte refúgio no dia da angústia. E ele está falando quando a angústia vem, porque ela vem, irmão, justamente para quem está fazendo a vontade de Deus. Isso é perseguição. E ele fala assim, ó, ele conhece aqueles que nele confiam. Então o sofrimento do caminho não pode ser maior do que o propósito. Ele diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Irmãos, muitas pessoas ao longo da história se posicionaram ao lado de Deus. Todos, mais cedo ou mais tarde, devem escolher um lado. Nós vemos, irmão, esse dia eu estava passando ali perto do cemitério, era 3 horas da tarde, irmão. Os irmãos do turbante branco aí de outra religião, eu não quero falar nem para não ofender, irmão, mas estavam lá fazendo as suas oferendas, se posicionando na frente de todo mundo. Esses dias encontrei com um cara falando para mim, um irmão da igreja, falou para mim, olha, a minha neta de 15 anos, ela começou a fazer uma dança dentro de uma festa de 15 anos da outra neta dele. Por quê? Porque ele estava demarcando o território. Ele falou assim, isso aqui é do meu axé, lá da minha Umbanda, como é que é o nome dos, eu esqueci agora o nome dos deuses deles que eles adoram, irmão, mas é os Exu, para que o meu Exu tome posse do território. E era uma dança, no meio de 15 anos de idade, ela fazendo, irmão. Agora tem gente que tem vergonha de falar de Deus, tem gente que morre de vergonha de fazer uma oração, irmão. Sei lá, morre de vergonha de expressar o teu crente 007, ninguém sabe que ele é crente, irmão. Ele é crente só na hora que a coisa aperta. Aí, Jesus, eu te amo. Mas aí, quando melhora, quando fortalece, o que faz? Continua fazendo as mesmas coisas, irmão. E o que nós aprendemos? Que a ingratidão é uma moeda universal. Eu quero repetir. A ingratidão, ela é moeda universal. Mas não tem como. Por quê? Olha o que Paulo fala em Romanos 1, versículo 21, sobre a ingratidão. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiam, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a ele. O resultado foi que as suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Estava falando justamente desses. Não conseguiam enxergar Jesus, não conseguiam enxergar Deus na frente deles, o Deus encarnado. Olha, e para esse caso, irmão, o que acontece? Ele fala, quantas vezes eu quis juntar vocês, meus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas vocês não o deixou. Vocês não o deixou, irmão. Vocês não o deixou. E sabe qual é o problema de tudo isso, meu irmão, de ingratidão? É que ela é o passaporte para o nosso funeral. Eu preciso falar, a ingratidão a Deus é o passaporte para o nosso funeral, porque não há proteção. Esse
galinhas que protege, ele usa a palavra protege os pintinhos debaixo das asas, dá a ideia de proteção, irmão, porque não há proteção para quem não reconhece. Não há proteção para quem não reconhece. Isso aqui remete logicamente, irmão, eu gosto do Salmo, é o Salmo justamente de proteção. Todo mundo abre ele, todo mundo coloca ele, só que não adianta abrir ele, a gente precisa viver ele. Todo mundo abre, tem pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91, como se fosse um mantra protetor, como se pudesse expulsar os maus espíritos, irmão. Mas o que expulsa o mau espírito não é o que eu sei do Evangelho, é o que eu vivo do Evangelho. Eu quero repetir isso novamente. O que expulsa os demônios, os monstros, os maus espíritos, não é não é, irmão, não é o que eu sei do Evangelho, é o que eu vivo do Evangelho, irmão. Olha, a palavra fala em Salmo 91, aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, vive à sombra do Onipotente. A sombra é no limite, irmão, daquilo que o Senhor estabeleceu. E no versículo 7 ele fala, 1000 cairão, poderão cair à minha direita, 10.000 ao meu lado, mas eu não serei atingido. Mas no versículo 8 ele fala, você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores desobedientes. E essas coisas, irmãos, nós precisamos saber para quê? Para agir no temor do Senhor. Para que o temor venha invadir o nosso coração. Para quê? Para que nós venhamos a nos submeter ao processo. Porque, irmão, olha o que o Senhor Jesus fala. E agora, sua casa foi abandonada. Somos casa, irmão. E eu quero te falar uma coisa. Talvez você ainda não sabe, talvez você tenha chegado aqui agora. E eu costumo falar, irmão, que não existe casa vazia. Aqui está provando isso. A sua casa foi abandonada. O Senhor Jesus chega a ensinar para os discípulos, ele fala que quando ele chega e limpa a casa, e muitas vezes fala disso, de um irmão que chega na igreja, mas depois apostatou da fé porque não recebeu a bênção, não conseguiu passar pelo processo, o diabo vai dar uma volta no deserto, irmão, e aí o que ele faz? Ele acha 7 espíritos, e aí ele chama aqueles 7 espíritos vendo a casa arrumada. Por quê? Porque ele quer ficar no conforto, e ele entra, a situação daquela pessoa que era ruim antes se torna pior agora, 7 vezes pior. Por quê, meu irmão? Mente vazia, oficina do diabo. Vamos ler novamente. Agora a sua casa foi abandonada. A ingratidão é o passaporte para o seu funeral. Deus não cobra, irmão. Ele não vai chegar na sua porta e falar o que você deve fazer. Ele não vai te forçar, irmão. Mas ele espera de todos nós que nós venhamos a agir, irmão, que nós venhamos a agir na gratidão, irmão. Como demonstrar gratidão, irmão? Simplesmente, irmão, falando de Deus para as pessoas, cumprindo o propósito dele. A cada um Deus tem um propósito. E Deus quer nos usar poderosamente, primeiro na nossa casa, primeiro em todo lado, e para isso é necessário fazer uma separação. Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender isso, irmão, e acabam se lançando em um caminho de dificuldade, aonde encontrarão a opressão. O exemplo mais claro que eu lembro disso é justamente de Saul, irmão. Deus deu a coroa para ele, ungiu ele rei. E ele começou a obedecer pela metade, muitas vezes obedecia parcialmente, até que em 1 Samuel 16, versículo 14, olha o que acontece. Porém, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. E muitas pessoas não conseguem entender o porquê estão atormentadas, irmão. Não sou eu que estou dizendo. Lembra que eles mataram os profetas, irmão? Tudo que os profetas disseram, Jerusalém, Jerusalém, vocês matam os profetas. Lembra que eles mataram? Que Jesus está falando. Olha, eles vieram e avisaram, arrepende-se dos seus maus caminhos. Conserta a tua vida, o Senhor vem, o noivo vem aí. Mas não conseguiram ouvir, irmão. E mais uma mensagem de despertamento. Mente vazia, oficina do diabo. Mas eu gosto de Jesus porque, irmão, a graça sempre está disponível. Nunca, irmão, nunca será em vão uma ministração como essa, nunca será em vão. Porque ele fala o seguinte, olha, eu quero falar para vocês, ele fala, e agora, sua casa foi abandonada, você nunca mais me verá, até que dica, bendito
o que vem em nome do Senhor, ou seja, que reconheça que Ele é o Senhor, até que reconheça, irmão. E às vezes, para nós passarmos pelo processo, irmão, é por isso que ele deixa a casa abandonada, porque isso indica a ausência de Deus. A casa abandonada indica a ausência de Deus. Às vezes será necessário provar o veneno da serpente. Eu quero repetir, às vezes será necessário provar o veneno da serpente. Para quê, irmão? Para que nós venhamos a dar valor na presença de Deus, do Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E eu quero terminar, irmão. Minha irmã. Se tem alguém aqui que... E eu vou orar, eu vou fazer diferente o final dessa ministração, eu vou orar com vocês. Se tem alguém aqui que desviou do caminho do Senhor, ou que está pensando em desviar, eu quero te falar, meu irmão, não faça isso. Quero citar Atos 2:38, fala: Pedro respondeu, cada um de vocês deve abandonar o pecado e voltar-se para Deus, e ser batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Então vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês e que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até os que estão longe. Quando Pedro disse isso, irmão, disse que há um processo, primeiro o arrependimento, depois a purificação e depois que vem o Espírito. Então o processo se faz totalmente necessário para nós vivermos aquilo que Cristo prometeu. E a cada um tem uma promessa pessoal. E essa promessa inclui os que estão perto e até pessoas que estão num futuro distante. Mas para isso é necessário se arrepender. E talvez, irmão, você não tenha entregado a vida, ou talvez, como eu disse, você é uma pessoa que aceitou o Senhor Jesus em algum momento e se desviou. Eu quero orar com você e nós vamos terminar orando agora. Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Senhor, que talvez tenham feito uma caminhada, Pai, de escolhas erradas. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida a Ti, nos arrependendo completamente dos nossos pecados, para que nós venhamos a ser purificados e assim se tornar a Sua casa novamente. Fortaleça-nos durante o processo. Nós queremos Te reconhecer como o nosso Senhor, para que o Senhor torne o nosso Salvador, e queremos dizer que além do Senhor não há nenhum outro Salvador. Ajuda-nos a partir de agora das nossas escolhas e que nós possamos estar firmados no propósito que o Senhor tem conosco. Ajuda-nos a cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E nós queremos nos posicionar a favor de todo o propósito. Rejeitamos toda a obra do inferno, rejeitamos todo o que o maligno disse que nós seríamos, Pai. Queremos que o Senhor perdoa os nossos pecados, para que nós possamos, Pai, finalmente estar prontos e preparados para viver aquilo que o Senhor nos prometeu. É o que nós te pedimos hoje e oramos em nome de Jesus. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra, lembrando, o Cordeiro tem a recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor esteja com todos. Tchau, tchau.